Olá, boa tarde. Eu me chamo Julián de Freitas Salvan, sou acadêmico do curso de graduação EAD em Administração Pública e estou aqui, junto com os meus colegas Bruna Morgan, Marcelo Henrique Pereira e Patrick Barcelos Teixeira, para realizarmos a apresentação do trabalho intitulado Ministério Público de Contas de Santa Catarina, aplicação do Balanced Scorecard a partir de indicadores de desempenho na disciplina Seminário Temático, Linha de Formação Específica, Gestão Pública, sob responsabilidade do professor Maurício. O tema do trabalho que será apresentado é a avaliação de eficiência do Ministério Público de Contas de Santa Catarina, com base no instrumento Balanced Scorecard, aplicação de indicadores de desempenho. Então, a partir dessa ferramenta, desse instrumento de avaliação Balanced Scorecard, buscará se avaliar a eficiência do MPC de Santa Catarina no que tange ao atingimento dos objetivos definidos no seu planejamento estratégico. O problema de pesquisa, portanto, é se o Ministério Público de Contas do Estado está cumprindo as metas definidas em seu planejamento estratégico, e essa análise foi feita através desta ferramenta. O objetivo geral do trabalho foi analisar algumas das ações dentro dos objetivos estratégicos definidos no instrumento de planejamento do Ministério Público de Contas do Estado. Já os objetivos específicos corresponderam à escolha das ações que seriam avaliadas, a identificação das metas previstas pela organização em cada uma das ações selecionadas para acompanhamento, aplicar objetivamente indicadores em relação às metas para aferição dos resultados derivados do planejamento estratégico, realizar a medição das ações com base nos indicadores, apresentando, por fim, o percentual de cumprimento de cada uma delas. A justificativa para a escolha dessa organização como objeto de análise no trabalho foi a proximidade dos integrantes da equipe com a organização. 3 dos integrantes da equipe são servidores do próprio Ministério Público de Contas e um dos integrantes é servidor do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Além disso, o Ministério Público de Contas divulga o seu planejamento estratégico e os resultados do planejamento estratégico no seu site, o que facilita a obtenção das informações necessárias à realização do trabalho, e também, em face da situação da pandemia, os servidores, integrantes da equipe, estão em regime de home office, mas conhecem e têm contato com as pessoas responsáveis pelos setores do Ministério Público de Contas, o que também permitiu o acesso e a obtenção das informações necessárias ao desenvolvimento do trabalho. Então, passando aqui para a fundamentação teórica relativa ao trabalho, inicialmente foi realizada uma análise conceitual e histórica relativa ao Ministério Público de Contas, apontando que esta entidade, esse órgão, né, tem as suas origens nos fins do século XIX, quando as primeiras constituições brasileiras passaram a disciplinar a organização do Tribunal de Contas da União. Posteriormente, na Constituição Federal de 1967, foi prevista a competência do MP para provocar os tribunais de contas na realização do controle externo, visando verificar irregularidades na execução da despesa. E, por fim, na atual Constituição de 1988, no seu artigo 130, preveu a figura de um Ministério Público de Contas especializado, que deve executar atividades fiscais, contábeis e orçamentárias afetas ao patrimônio público. A diferença fundamental, então, entre o Ministério Público de Contas e o Ministério Público é que, enquanto este último atua perante o Poder Judiciário, o Ministério Público de Contas atua perante os tribunais de contas, mas ambos possuem as mesmas finalidades institucionais de velar pela ordem jurídica, pelo regime democrático e pelos interesses sociais e individuais indisponíveis. Para a análise baseada no Balanced Scorecard, no Ministério Público de Contas, nós partimos, então,
de 4 dimensões distintas, que são a dimensão relativa aos cidadãos, sociedade, processos internos, aprendizado e crescimento, especificamente relacionada à gestão de pessoas, e a dimensão financeira institucional. Dentro de cada uma destas dimensões, foram selecionados 2 dos objetivos definidos no planejamento estratégico, a fim de realizar a análise de objeto do trabalho. Então, na perspectiva cidadãos-sociedades, foram selecionados, né, pela equipe, os objetivos: promover a aproximação do MPC com a sociedade e fomentar a participação da sociedade nas atividades do MPC. Na perspectiva dimensão processos internos, foram selecionados aprimorar a gestão planejada do MPC e promover a gestão do conhecimento nos setores do MPC. Na perspectiva aprendizado e crescimento, os objetivos: promover a valorização e o desenvolvimento profissional e pessoal do quadro funcional e adequar o quadro pessoal. E, por fim, na perspectiva financeira e institucional, foi selecionado o objetivo: buscar recursos orçamentários e financeiros para a área do Ministério Público de Contas de Santa Catarina. Este mapa, então, com os objetivos estratégicos dentro de cada dimensão, foi definido pela equipe para que fosse realizada a análise. Eu passo, então, agora a palavra para a minha colega Bruna, que vai detalhar os resultados da análise realizada. Olá, eu sou a acadêmica Bruna Morgan. Dando continuidade à apresentação, quero destacar, em relação à perspectiva cidadãos e sociedades, os 2 objetivos estratégicos que foram trabalhados no presente trabalho. O primeiro objetivo é promover a aproximação do Ministério Público de Contas com a sociedade. Nesse objetivo, temos a seguinte ação: participar em eventos de outras instituições. Formulou-se, então, o seguinte indicador: número de eventos que o Ministério Público de Contas participou junto a outras instituições. A meta era a participação de um evento a cada semestre. Ao final, verificou-se que o Ministério Público ele atingiu essa meta, na verdade até superou, porque no ano de 2020, somente no primeiro semestre, foi designado um servidor para participar de todas as audiências públicas feitas pela Câmara Municipal de Florianópolis para a discussão do LDO, né? E, além disso, também o Ministério Público participou de 5 encontros com outras instituições. Já no ano de 2021, o Ministério Público se fez presente em 3 encontros. A segunda ação é realizar ações para a participação da sociedade. O indicador que formulamos é o seguinte: o número de ações realizadas pelo Ministério Público de Contas. Ao final, verificou-se que não foi alcançada totalmente essa meta. Alcançou-se um percentual de 80%, porque, embora o Ministério Público tenha lançado uma ação visando saber o que a sociedade espera do Ministério Público de Contas, essa ação não teve tanta adesão. Então, agora, em junho de 2021, o Ministério Público repetiu essa ação e, atualmente, está buscando, junto à sociedade, saber o que os cidadãos esperam deste órgão de controle externo. A outra ação é publicar conteúdos informativos nas redes sociais. Formulou-se, então, os seguintes indicadores: o número de publicações nas redes sociais e o número de acesso ao site institucional. A meta em relação às publicações, ela foi atingida, porque a meta era ao menos 2 publicações semanais, e no total, nos últimos 2 anos, tivemos mais de 400 postagens. Em relação ao número de acessos ao site institucional, tivemos, de março de 2020 a dezembro de 2020, mais de 27 mil acessos ao site do Ministério Público de Contas. Então, também considera-se cumprida essa meta. Em relação ao segundo objetivo estratégico, na perspectiva cidadãos-sociedades, temos o seguinte: fomentar a participação das sociedades nas atividades desenvolvidas pelo Ministério Público de Contas. Trabalhamos com a seguinte ação: promover medidas visando a maior participação da sociedade nas ações do Ministério Público de Contas. Formulamos um indicador querendo saber qual o número de demandas recebidas pelo Ministério Público no período. Ao final, foi possível observar que essa meta foi cumprida, porque somente no ano de 2020 aumentou-se em mais de 600%, sendo que no ano de 2019 o Ministério Público de Contas recebeu 91 demandas,
Em 2020, passou-se para 721 demandas. Em relação ao nível de satisfação dos cidadãos que procuram o Ministério Público de Contas, consideramos que a meta foi superada, pois 99,16% das demandas foram atendidas dentro do prazo legal. O prazo de resposta do Ministério Público foi uma média de 6 dias, sendo que o prazo pode ser de 20 a 30 dias, dependendo da legislação. Em relação ao número de respostas efetivas às demandas sociais dentro do prazo legal, concluímos também que 90% da meta foi alcançada, não atingiu o valor total, porque o nível de satisfação ficou em 62,5%. Em relação à segunda perspectiva que nós trabalhamos, ela fala sobre os processos internos, do próximo slide. Nesse slide, trabalhamos com as seguintes ações. Revisar o planejamento estratégico anualmente, sendo que a média era uma revisão no primeiro trimestre de cada ano. Essa meta ela foi alcançada e superada, porque tiveram 2 revisões, uma inclusive em maio de 2020, em razão da pandemia, e outra agora em 2021, no final do primeiro trimestre. A segunda ação trabalhada foi mapear os processos internos. Para isso, formulou-se um indicador relacionado à aferição do percentual de processos internos mapeados. A meta do Ministério Público é mapear todos os processos até 2023. Até o momento, até junho de 2021, foram mapeados 16,66%. A outra ação trabalhada está relacionada à revisão do regimento interno do Ministério Público de Contas. Essa meta também foi alcançada, pois foram feitas 2 revisões. Em relação ao segundo objetivo estratégico, ainda na perspectiva processos internos, temos promover a gestão de conhecimento nos diversos setores do Ministério Público de Contas. A primeira ação é implementar a política de gestão de conhecimento do Ministério Público, sendo formulado o seguinte indicador: alcançar a implementação da política de gestão do conhecimento. Essa meta também foi alcançada, pois o projeto de política de gestão do conhecimento foi aprovado no ano de 2020. A segunda ação é sistematizar os entendimentos firmados pelo Ministério Público, desenvolver e manter atualizados um banco de informações que auxilie no exercício de suas atividades. Portanto, o indicador é a criação desse banco de informações. Essa meta ela também foi alcançada com a aprovação desse projeto de política de gestão de conhecimento. A nossa terceira ação escolhida é criar enunciados a fim de orientar os gestores sobre questões relacionadas à administração pública. Como indicador, temos que conferir o número de enunciados criados pelo Ministério Público por semestre. Previu-se que seria criado um enunciado por semestre e essa meta também foi cumprida, pois no final de 2020 foram criados 2 enunciados. Passo agora ao colega Marcelo, que irá tratar as demais dimensões. Olá, eu sou Marcelo Henrique Pereira, também acadêmico do curso de Administração Pública da UFSC. Dentro da perspectiva aprendizagem e crescimento, escolhemos como primeiro objetivo estratégico a promoção da valorização e do desenvolvimento profissional e pessoal dos membros do quadro funcional do Ministério Público de Contas de Santa Catarina. Como indicadores, tivemos 4 elementos selecionados. O primeiro deles, a definição dos critérios de participação de servidores nos cursos, nos treinamentos e nos eventos de capacitação. Essa ação foi medida pela publicação das informações oficiais, dando conta da existência das vagas, e 100% da meta foi alcançada com a publicação destes critérios de 4 em 4 meses. A segunda ação, ou indicador, foi a efetivação da gestão de ambiência organizacional com base em pesquisa de ambiência. Os relatórios de gestão, então, apresentaram uma circunstância de previsão, porque a proposta não foi ainda efetivada. Ela foi aprovada apenas a portaria de regulamentação que está em fase de revisão por parte do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. O terceiro indicador era a conclusão do estudo para a implementação do método de avaliação funcional dos servidores do Ministério. A minuta foi elaborada, concluída, está apenas aguardando a aprovação do Colégio de Procuradores do órgão, também mais uma meta alcançada em 100%. Por último, pretendia-se a conclusão do levantamento do número de cargos ocupados dentro dos previstos na legislação para a instituição ministerial. O relatório de redimensionamento dos cargos, então, foi
concluído e a meta foi 100% alcançada. Dentro da perspectiva financeira, escolhemos o objetivo estratégico da busca de recursos orçamentários e financeiros para a manutenção das diversas áreas do órgão ministerial. Analisamos, então, a proposta orçamentária de 2019 para o orçamento de 2020 e este documento foi enviado, então, ao governo do Estado e aprovado em toto. Portanto, a meta foi 100% alcançada, tendo sido todos os elementos de dotação orçamentária incluídos na proposta orçamentária encaminhada à Assembleia Legislativa, aprovada e posta em execução no exercício fim. Também analisamos a execução orçamentária de 2020, com ênfase para as receitas e despesas em geral do órgão do Parquê do Ministério Público de Contas. O relatório, então, incluído na prestação de contas do governo apresentada ao próprio Tribunal de Contas, foi concluído em 100%, com os dados encaminhados à Secretaria da Fazenda, incluídos nos balanços orçamentário e financeiro na prestação de contas, que restou aprovada, por final, no plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Por último, havia uma previsão de análise do resultado de relatórios de fundos nacionais e internacionais para a utilização pretensa desses recursos por meio de instituição de uma proposta de utilização desses recursos de fundos, e esse relatório, então, também foi 100% concluído, dando a ideia do cumprimento total desta meta e desta perspectiva. Passo, então, a palavra ao colega Patrick para a parte final do nosso trabalho. Olá, eu sou o acadêmico Patrick Barcelos Teixeira e darei continuidade à apresentação do trabalho do nosso grupo. Com relação à metodologia da pesquisa, né, que foi utilizada para a confecção, né, e aplicação do nosso trabalho, com relação à caracterização da pesquisa, ela pode ser caracterizada como uma pesquisa qualitativa, hipotético-dedutiva, na investigação de uma instituição, no caso, o Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, com a possibilidade da generalização, né, dos resultados encontrados. Com relação ao delineamento da pesquisa, tratou-se de um estudo de caso, né, no âmbito do MPC-SC, e foram utilizados também traços da pesquisa documental, haja vista que vários documentos, né, foram analisados no âmbito do nosso trabalho, notadamente o planejamento estratégico da organização, e se priorizou a interpretação, né, da conjuntura, né, onde a situação se encontrou inserida, né, no caso o MPC-SC. Com relação às técnicas e instrumentos de coletas de dados, né, que proporcionaram a que atingíssemos os resultados, nós destacamos, né, a questão da pesquisa bibliográfica e da revisão de literatura, as notícias divulgadas pelo sítio, né, da organização, e, especialmente, as informações obtidas através de e-mail, né, através de documentos digitalizados, eletrônicos, né, que foram conseguidos através de contatos diretos, né, com os responsáveis aí pelos diversos setores da organização. Dando sequência ao nosso trabalho, nos encaminhando para o final, nós podemos destacar, no âmbito das considerações finais e conclusões do nosso trabalho, né, que o presente estudo, né, ele teve por objetivo analisar a utilização do Balanced Scorecard, o BSC, para a aferição da aplicação do planejamento estratégico no âmbito do Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina. Conforme foi visto e bastante destacado em nosso trabalho, esse planejamento estratégico, né, ele foi aprovado há cerca de 1 ano e meio atrás, em dezembro de 2019, e ele se encontra alinhado às leis orçamentárias, né? Notadamente ao plano plurianual e à própria lei orçamentária anual. E ele foi submetido já a 2 revisões, uma realizada em maio do ano de 2020 e outra em abril de 2021. No primeiro plano, foi procedido ao exame do planejamento estratégico, né, que foi confeccionado e editado pela organização, com foco na obtenção de informações oficiais, né, que guardassem relação às 4 dimensões existentes nesse planejamento, quais sejam, né, a saber, rememorando, sociedade, processos internos, aprendizado e crescimento, e com relação à dimensão financeira institucional.
no intuito de realizar o acompanhamento dos resultados correlacionados às ações estratégicas desenvolvidos pela organização no biênio que ainda está em curso, né, no biênio 2020-21, e aferindo-os, né, em termos de cumprimento das metas pré-fixadas. Também podemos destacar, com relação ao nosso trabalho, né, que o escopo da nossa atividade, né, foi uma apreciação crítica, né, de 18 ações, né, que guardavam relação com 7 objetivos estratégicos. E para cada uma delas foram avaliadas, né, ou, no caso, propostas, né, metas, e se aferiu para cada uma das situações indicadores de análise em termos percentuais, né? Com base em tal circunstanciada análise, né, que derivou aí do Balanced Scorecard, para a medição da eficiência, né, em relação à organização, pôde-se aferir, né, que no caso o MPC-SC, né, considerando aí o planejamento estratégico aprovado e já revisado em 2 oportunidades, em 2 situações, que a organização ela tem procurado atuar, né, com mais eficiência para a produção de resultados cada vez melhores, né, enfrentando os desafios de cada momento, aperfeiçoando seus instrumentos, né, no efetivo atendimento ao interesse público que está sob a responsabilidade institucional, que, no caso, é o controle ministerial das contas públicas. E agora, derradeiramente, né, passando às conclusões finais aí, né, nós podemos destacar, né, que então, né, os estudos realizados, né, eles puderam aquilatar a validade dos procedimentos e ações editadas pela organização, no caso o MPC-SC, e o trabalho contemplou ainda a revisão, né, e o resgate de conteúdos que acabaram sendo abordados em diversas outras unidades curriculares, né, que tivemos a oportunidade de cursar durante o nosso bacharelado em administração pública, né, nos quais nós destacamos, né, as disciplinas de teorias da administração, sistemas de informação e comunicação no setor público, administração estratégica e gestão de pessoas no setor público, né? E nesse aspecto nós destacamos que foi um trabalho interdisciplinar, né, que nos permitiu ter uma visão integrada e articulada, né, expressa na compreensão acurada, né, dos fenômenos que compõem o processo de gestão organizacional. E, bem ao final, nós gostaríamos de destacar, né, que esse nosso estudo, esse nosso trabalho, ele pode servir como inspiração para outros trabalhos acadêmicos, né, para futuros trabalhos, notadamente, né, que visem aí tanto a questão do aperfeiçoamento dos procedimentos estatais, quanto a dos métodos científicos de aferição de resultados. Sendo assim, encerramos a apresentação do nosso trabalho, agradecemos aí o tempo empreendido pela comissão, pela banca, né, que fará a análise deste trabalho, e nos colocamos à disposição para sanar qualquer eventual dúvida, dirimir qualquer eventual controvérsia, através dos canais de comunicação oficial do Moodle. Sendo assim, muito obrigado e até breve.